Bom dia, gente. Meu nome é Magno Frederici Gomes e a temática da nossa aula de hoje é assistência social. Então, nós vamos falar hoje da assistência social como um todo, do benefício assistencial, né, da assistência social dentro do regime de Seguridade Social. E esse conteúdo ele está sendo lecionado dentro da nossa disciplina de Direito Previdenciário, né, da Escola Superior Dom Helder Câmara, e eu informo a todos os presentes que esta aula está sendo gravada e que, posteriormente, ela vai ser inserida dentro do YouTube para os alunos que não puderam assisti-la no dia normal, para que possam vê-la. E vocês, caso queiram rever a aula, para que vocês possam assisti-la novamente, quantas vezes quiserem. Pois bem, senhores, o sumário da nossa aula hoje é, primeiro, apresentar a previsão normativa, né, da assistência social como um todo. Então, nós vamos falar, né, tanto da Constituição quanto da Lei Orgânica da Assistência Social. Depois disso, eu vou trazer um dos temas que é o principal tema em matéria de judicialização da assistência social, que é o que nós chamamos de benefício assistencial e seus requisitos. Então, nós temos inúmeras decisões sobre benefício assistencial, é um tema bastante controvertido na jurisprudência, né? Mas nós temos basicamente o quê? Alguns precedentes judiciais que já foram proferidos, tanto pelo Supremo, em matéria de LOAS, né, de benefício assistencial LOAS ou BPC, como nós temos também precedente judicial proferido pelo STJ. Então, é importante que vocês tenham uma noção, né, da multiplicidade de decisões jurisprudenciais relacionadas com a LOAS. E depois disso eu vou falar um pouquinho mais, né, para terminar a nossa aula, sobre a judicialização, ou seja, como é o processo de LOAS, tá? Ou seja, como ele tramita perante a Justiça Comum Federal, né? Então, vamos lá. Primeiro, ao falarmos de previsão normativa, é importante vocês saberem que a assistência social ela está prevista na Carta Política, ou seja, ela está prevista na Constituição da República de 1988, a partir do artigo 203, né, sabendo que dentro da Constituição nós temos diversos dispositivos, e entre esses dispositivos nós temos claramente, né, aqueles dispositivos relacionados com a ordem social, né? Então, isso eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né, que nós temos primeiro o artigo 193 como princípio específico da ordem social. Depois eu tenho o artigo 194 relacionado aos princípios da Seguridade Social como um todo, que envolve as três funções estatais, a previdência social contributiva, a saúde não contributiva e a assistência social não contributiva. Então, isso já mostra para vocês, né, que a assistência social ela não demanda contribuições para que uma pessoa possa fazer jus a benefícios assistenciais, tá? Então, basta, né, a situação de miserabilidade, que eu vou mostrar para vocês, mais alguns outros requisitos, né, está dentro do aspecto do requisito. O artigo 195 fala do financiamento da Seguridade Social. A partir do artigo 196, como foi falado antes, nós temos a saúde não contributiva, né, um direito público subjetivo e universal de todos os residentes no país, até o artigo 200, isso já foi mostrado antes. No artigo 201, nós temos a previdência social, que é nada mais, nada menos do que o regime geral de previdência social, sempre de caráter contributivo, como foi falado. Então, o INSS está previsto na Constituição a partir desse artigo 201 e seus inúmeros parágrafos, né, incisos e parágrafos, né? O artigo 202, ele fala da previdência complementar facultativa, ou seja, da previdência privada. E aí nós vamos para a última parte da ordem social, que é o artigo 203 e 204, que são os dispositivos constitucionais relacionados com a assistência social.
Atenção, os objetivos da assistência social não é apenas o pagamento de benefício assistencial, isso eu já falei mais de uma vez para vocês, né? E o benefício assistencial, ele está aqui no inciso 5, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou a idoso, né, que comprovem não possuir meios próprios de prover a sua subsistência ou que não possam ser mantidos pela família, conforme dispuser a lei. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma norma constitucional de eficácia restringível, tá joia? Por quê? Os requisitos do benefício assistencial, eles estão previstos em lei federal, e a lei federal pode restringir os requisitos pode restringir não, pode majorar os requisitos de forma a restringir os beneficiários subjetivos de LOAS, né, de benefício assistencial. Mas mostra a vocês que a proteção da família integra o objetivo da assistência, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice. Ampara crianças e adolescentes carentes, ou seja, hipossuficientes, que não têm condição de se manter, ou que a própria família não consegue manter. Promoção e integração no mercado de trabalho. Reabilitação e habilitação de pessoas portadoras de deficiência de longo prazo, para que elas possam viver em comunidade. Tá claro? O artigo 204, ele define como será pago, né, ou de onde vem o dinheiro para manter a assistência social, né, e nós temos o quê? Que está dentro do orçamento da Seguridade Social, né, e aí vem esse dinheiro dos recolhimentos das contribuições sociais do artigo 195, com exceção, obviamente, das contribuições previdenciárias, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, o dinheiro para bancar a assistência social hoje em dia vem das próprias contribuições sociais, tá claro? Aquelas que são vinculadas ao custeio da Seguridade Social, desde que não seja a contribuição sobre folha de salários e incidentes sobre a remuneração do trabalhador, porque essas são destinadas exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários. Nós temos uma descentralização em matéria de Seguridade Social, né? E nós temos ampla participação popular por meio dos conselhos deliberativos. Tá joia, senhores? Antigamente, na época do então presidente Lula, nós tínhamos ainda o Fundo de Erradicação da Pobreza, né? E esse Fundo de Erradicação da Pobreza, ele também contribuía no custeio dos benefícios assistenciais. E ele recebia destinação financeira da antiga CPMF. Hoje em dia, nós não temos mais a CPMF, então o Fundo de Erradicação da Pobreza deixou de existir, né? E por isso também aquele antigo ministério, que era o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele também deixou de existir, porque ele tinha como principal objetivo administrar esse Fundo de Erradicação da Pobreza, e ainda, então, ele passou a ser o órgão administrativo responsável pela manutenção da LOAS, né? Então, nós temos mais uma coisa, tá? Muita atenção. Existe uma vedação de aplicação de recursos da Seguridade Social, da assistência social para pagamento de pessoal e de encargos por parte dos estados e Distrito Federal, serviços da dívida pública e também qualquer despesa vinculada a investimentos ou ações. Vocês estão acompanhando? Então, nós temos que a assistência social, ela tem dinheiro também vinculado à assistência social. Tudo bem, senhores? Além disso, eu mostro para vocês que nós temos a LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, de dezembro de 93, que sofre reformas anuais, né, e foi objeto, inclusive, de ação direta de inconstitucionalidade. Então, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos os objetivos constitucionais reproduzidos no artigo 1º, né, e 2º da LOAS, tá, todos eles, inclusive o benefício assistencial previsto aqui. Vocês vão ver que nós temos aqui uma previsão relacionada
com o artigo 3º, de isenção de contribuições sociais para as organizações que prestam assistência social, né, sem fins lucrativos. Então, muita atenção. Essas entidades cujo objetivo principal é a própria assistência social, elas automaticamente deixam de contribuir algumas contribuições sociais, né, de COFINS, por exemplo, CSLL, apesar de que não teria lucro, porque são sociedades beneficentes, normalmente. E por quê? Porque o objetivo dessas associações é nada mais, nada menos que o próprio fornecimento da assistência social. E aí, automaticamente, nós temos essa regra de isenção aqui, tá? É uma isenção, tá? Não é uma imunidade, porque a imunidade deveria estar prevista na Constituição. Aqui não, nós temos isenção prevista em lei federal. Essa matéria foi discutida judicialmente também, e trouxeram vários requisitos para que as associações de assistência social, as organizações, entidades de assistência social, pudessem fazer jus a essa isenção fiscal de contribuições. Nós temos os princípios da assistência social previstos expressamente. Nós temos essas diretrizes de descentralização político-administrativa, né? Então, ou seja, não está tudo centralizado na União, nos estados e nos municípios. Nós temos a ampla participação popular, como em todos os órgãos da Seguridade Social, e nós temos o quê? A primazia da responsabilidade do Estado na condução de políticas de assistência social em cada esfera de ente federado, né? Então, seguindo, dentro da organização, nós temos um sistema descentralizado, que está previsto no artigo 6º, não é isso? Que é chamado de Sistema Único de Assistência Social, SUAS, tá? E, automaticamente, a partir daí, nós temos os objetivos desse Sistema Único de Assistência. E ele vai analisando os tipos de proteção na assistência. Proteção social básica, proteção social especial, tá claro? Então, é importante que vocês leiam essa lei, tá claro? E vão analisando ainda outros elementos importantes da LOAS, que é instalação dos CRAS nos municípios pequenos, né, ou dos CREAS. Então, esses CRAS seriam um órgão do município responsável pela assistência social naquele município. É comum ter fornecimento de assistência de cestas básicas para a população que é atendida pelo CRAS, e o CRAS ele auxilia na concessão de Bolsa Família, de benefícios emergenciais do governo durante a pandemia, na concessão da LOAS propriamente dita, tá? E, às vezes, são pedidos dotações orçamentárias para o governo central, e aí se preenche todos os requisitos legais para essa concessão, o governo central cede uma parte de dinheiro para os CRAS para que eles façam a implementação de novos projetos sociais naqueles determinados municípios. Nós temos no artigo 7º, né, o Conselho Nacional da Assistência Social, né, com participação da população, mas nós temos que todos os entes federados vão editar suas políticas, né, de assistência social, todos eles. Nós temos ainda, vamos para frente, né, gente, a possibilidade de convênios com entidades e organizações de assistência social, e nós temos também o quê? Que cada esfera de governo tem uma competência diferenciada. Então, as competências da União em matéria de assistência social estão no artigo 12. Depois, né, o apoio financeiro que eu mencionei antes está aqui no 12A. Nós vamos para o 13, que fala das competências dos estados. Certinho, senhores? E, finalmente, nós temos o artigo 14, que fala do Distrito Federal, que unifica estados e municípios, para chegarmos na competência dos municípios, propriamente dito, nos artigos 15. Nós temos ainda essas instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, que integram os conselhos deliberativos que eu já falei antes para vocês, o Conselho Nacional de Assistência,
os conselhos estaduais de assistência social, os conselhos municipais de assistência social e, automaticamente, nós temos o Conselho do Distrito Federal também. Né? A instituição e composição do Conselho Nacional, tá, está no artigo 17 da LOAS. Então, nós temos aqueles 9 representantes governamentais, não é isso? Inclusive um dos estados e um dos municípios, e 9 representantes da sociedade civil. Já, senhores? 9. Então, são 18 conselheiros no Conselho Nacional. Nós temos as competências do Conselho Nacional no artigo 18. Então, eu estou passando aqui, é importante vocês fazerem essa leitura, o que eles têm, mas ele implementa toda a política nacional de assistência social. Né? Essas decisões costumam ser publicadas. Né? E ainda temos um órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência. Tá claro, gente? Implementando. E aí ele tem sua competência própria. E aí a gente chega, de fato, na cereja do bolo da LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, o BPC, que é chamado de benefício assistencial. E eu vou ter uma parte da aula só para explicação desse benefício, tá? Notem que já tinha redação de 1994, teve redação em 95, teve alteração também em 98, né? Então, olha a alta litigiosidade. Em 2011, nova redação. Em 2020, nova redação pela 13.985. Né? Os requisitos estão aqui. Nós tivemos, então, inclusive a ação de descumprimento de preceito fundamental, 662, sobre benefício assistencial. Né? E ele impugnou exatamente esses parágrafos terceiro aqui, que falava qual era a renda per capita familiar para a concessão de LOAS, de benefício assistencial. Tá bom, senhores? Então, olha a quantidade de parágrafos, é importante fazer essa leitura do artigo 20, né? Aqui nós temos o artigo 20A, né, relacionado com a crise de pandemia do Covid, tá claro, senhores? E aí nós temos aqui a previsão, né, clara de uma renda diferenciada para a concessão de LOAS, né? Então, ou seja, algo que o Supremo estava decidindo que era de tal forma, agora foi, de fato, modificado aqui durante a pandemia do Covid pela Lei 13.982 de 2020, tá? Seguindo. Depois a gente volta para esse artigo. O período de revisão do benefício assistencial a cada 2 anos, para verificar a manutenção dos requisitos de concessão. Nós temos aqui a hipótese de suspensão desse benefício, tá joia, senhores? Naqueles casos em que a pessoa comece a exercer uma atividade remunerada, tá claro, gente? E aí nós temos alguns benefícios eventuais, né? Ou seja, quais são os benefícios eventuais? E aí eles têm essa previsão aqui. Os serviços seriam serviço social, para verificar a situação e a vida da população que é beneficiária de LOAS ou mesmo de outros benefícios assistenciais. Então, isso é feito pelo CRAS, que nem eu falei para vocês. E aí nós temos os programas de assistência social. Esses programas envolvem, então, um determinado tempo, uma determinada jurisdição, uma determinada circunscrição para que seja fornecida esse serviço. Então, nós temos são exemplos desse serviço, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, que é o PAIF, e a partir dele nós temos também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é outro exemplo de programa relacionado com a assistência social. E nós temos ainda outros projetos relacionados com o enfrentamento da pobreza, né? A partir daí, nós temos um capítulo próprio do financiamento da assistência social, que é isso que eu estou mostrando para vocês, e aí eles demonstram a forma de destinação de recursos, né? E os repasses dos municípios, estados, Distrito Federal,
né, aos seus respectivos órgãos de administração. E, finalmente, nós temos o quê? Uma função do Ministério Público de zelar pelo cumprimento dessa norma. E é conteúdo obrigatório do concurso do Ministério Público a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, vocês devem estudar caso se interessem por esse tipo de concurso. Tá claro, senhores? Então, feita uma exposição breve sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, nós vamos agora para o benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada. Então, voltando aqui, né? Então, a partir desse panorama que foi feito sobre a LOAS, nós vamos apresentar o quê? O benefício assistencial e seus requisitos. Falei para vocês, ele tem previsão constitucional, então é muito comum ter matérias sobre LOAS previstas, decididas pelo Supremo, a partir do artigo 203, inciso 5 da Constituição, né, que é o benefício assistencial, né? Além desse artigo 203, nós temos previsão também na própria LOAS, então, não só no artigo 20, mas como aqui também, quando ele fala dos princípios e objetivos da assistência social, você tem previsão no artigo 2º, inciso 1, letra E, do LOAS, mas o que de fato trata dos requisitos do benefício assistencial é o artigo 20. Né? Esse artigo 20 que tem inúmeros parágrafos, inúmeros dispositivos legais. Então, vamos fazer uma síntese aqui para vocês. Primeiro, o que é o benefício assistencial, chamado também de benefício de prestação continuada pela lei? Eu não gosto muito dessa terminologia de BPC, porque todo benefício que é pago mês a mês, né, pelo INSS, também recebe essa denominação de benefício de prestação continuada. Então, são aqueles benefícios que não têm prazo certo de duração, e eles continuam enquanto persistirem os requisitos para concessão desses benefícios. Eu prefiro chamar o benefício do artigo 20 da LOAS de benefício assistencial. O que é o benefício assistencial? Vamos lá. O benefício assistencial, ele é um benefício em que se paga para o beneficiário 12 parcelas mensais de um salário mínimo, 12 parcelas mensais, sem direito à gratificação natalina, ou seja, sem direito a 13º. Tá? É muito comum, tá? A gente vê na prática ações de beneficiário de LOAS querendo a pensão por morte da companheira. Aí vocês falam, então por que não casou? Não casou porque para manter o recebimento do LOAS. Seria um dos motivos. Né? Segundo motivo, porque preferiram viver em união estável. Ok. Aí vocês vão falar, poxa, o cliente ele vai querer receber LOAS em conjunto com a pensão por morte? Eles têm essa pretensão de receber, mas na prática é vedada essa acumulação. E por que é vedada a acumulação? Ou você recebe LOAS, ou não recebe mais nada. Tá certo, senhores? É isso que eu estou falando. O LOAS, em regra geral, ele não é cumulável com qualquer outro benefício ou pensão por morte. O que acontece? Acontece o seguinte, é mais interessante você receber a pensão por morte do que o benefício assistencial. Porque uma vez deferida a pensão por morte ou um benefício previdenciário, esse benefício previdenciário, ele, por força constitucional, ele tem 13º. Então, ao invés de você receber 12 parcelas de salário mínimo, você vai receber 13, porque você vai ter a gratificação natalina. Tá claro, gente? Quando a gente fala de benefício personalíssimo, significa o quê? Que o beneficiário da LOAS, do benefício assistencial, se ele falecer, automaticamente extingue o direito a benefício assistencial. Acaba, tá claro? Ele não se transmite ao conjunto de dependentes em função do óbito do beneficiário, tá claro? E por quê?
Por isso, porque ele é um benefício assistencial personalíssimo. Só é pago para aqueles que preenchem os requisitos legais. Então, isso é benefício assistencial. A partir do momento que ele for concedido, eu vou receber 12 parcelas, e essas 12 parcelas não são cumuláveis com outros benefícios, tá? E além de não serem cumuláveis com outros benefícios, automaticamente, tá? Se o beneficiário falece, automaticamente cessa a concessão do benefício assistencial. Existe uma ressalva sobre a cumulabilidade desse benefício assistencial. Para que haja possibilidade de você receber LOAs com outros benefícios, tem que estar expressamente previsto na lei que é possível essa acumulação. E não é na LOAS que vai estar prevista essa acumulação. Vai estar prevista automaticamente na lei especial do benefício especial. Eu conheço 2 casos de benefícios especiais que são cumuláveis com LOAS, tá? O primeiro deles é o benefício previdenciário das vítimas de talidomida, tá? Que era um remédio que foi incentivado pelo governo para gestantes e que, depois de ser incentivado pelo governo, várias pessoas tomaram, várias grávidas tomaram esse medicamento, que era tido como uma vitamina que favoreceria a gravidez, e automaticamente a talidomida ela gerou má formação nos fetos. E ao gerar má formação nos fetos, nasceram várias crianças com deformações graves, né, e alienações mentais sérias. E aí essas crianças que nasceram com má formação, elas foram chamadas de vítimas da talidomida. Então, é possível você receber o benefício especial das vítimas da talidomida, juntamente com o benefício assistencial BPC, do artigo 20 da LOAS, porque existe previsão especial na lei que criou esse benefício especial das vítimas de talidomida, né, para a acumulação de LOAS com ele. Além disso, nós temos outra possibilidade, que são as vítimas de Chagas, né, da doença de Chagas, do barbeiro de Chagas, que fica naquelas cabanas construídas, né, com pau a pique, né, então o besouro, não é nem um besouro, né, o barbeiro de Chagas, ele se alimenta de sangue dessas vítimas, né, e automaticamente, enquanto ele pica e suga o sangue da vítima, ele também solta fezes do barbeiro, e essa fezes do barbeiro, na hora que você coça, automaticamente você se contamina por doença de Chagas. Então, foi criado um benefício previdenciário especial para as vítimas de Chagas, e esse benefício especial ele também é cumulável com o benefício assistencial. Esses são os 2 que eu conheço, tá? Senhores, podem ter outros, e essa é a típica questão cobrada em concurso público da Procuradoria da República, ou seja, para você integrar o Ministério Público Federal. Então, nós temos aí que pode acontecer essa situação aí de cumulação de benefícios, desde que uma lei específica preveja acumulação. Tá bom? Uma vez explicado o que é o benefício assistencial para vocês, nós vamos para frente. E aí, ao falarmos de benefício assistencial, nós temos agora que identificar os beneficiários do benefício assistencial, e esses beneficiários são dois tipos de pessoas. Para vocês analisarem esses beneficiários e esses requisitos, eu aconselho que vocês leiam o artigo 20 da LOAS, que nós não teremos tempo de ler aqui hoje, tá? Mas é aqui que fala, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade, ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida pela família. Ok, esse artigo regulamenta o artigo 203, inciso 5 da Constituição, e ele restringe os beneficiários.
Vocês estão acompanhando? Por isso é uma norma constitucional de eficácia restringível. Então, primeiro dos beneficiários, idosos. Idosos. Tá claro? Então, falando que é o idoso com mais de 65 anos de idade. Na hora que você completa 65 anos, automaticamente você passa a ter uma expectativa de direito a benefício assistencial se preencher os demais requisitos. Entre os demais requisitos, obviamente, que não receba benefício previdenciário do INSS. Porque se você receber benefício previdenciário do INSS, em regra geral, você não recebe LOAS. Tá claro, gente? Em regra geral. Então, automaticamente, pode ser benefício, pode ser pensão, qualquer valor que você receba de regime geral ou de regime próprio de previdência social. Quando a gente fala de idoso, não importa o gênero, pode ser tanto homens quanto mulheres. Homens e mulheres. Tá joia, senhores? Então, apesar da aposentadoria por idade de homens e mulheres ter uma variação na idade, no requisito etário, para LOAS não há diferença. Não há diferença. Tá joia, senhores? Segundo caso, segundo beneficiário. Então, pode ser um homem com mais de 65 anos ou uma mulher com mais de 65 anos. Segundo beneficiário, deficiente a longo prazo. Quando nós falamos de deficiente a longo prazo, pode ser qualquer pessoa, tá, com menos de 65 anos de idade, desde que ele tenha uma enfermidade incapacitante, pode ser congênita, pode ser genética, qualquer uma, pode ser uma doença derivada de parto, de erro médico no parto, pode ser qualquer coisa. É muito comum deficiência de longo prazo para alienações mentais. Por que alienação mental? O que é um deficiente de longo prazo? É uma deficiência que afasta o beneficiário do convívio social por mais de 2 anos. Você está me acompanhando aqui, senhores? Então, é um conceito amplo. Então, não envolve idade, pode ser uma criança de 5 anos de idade, de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, pode ser um adulto de 20 anos, mas que ele não tenha um convívio social adequado. Vocês estão acompanhando, senhores? Então, isso envolve o que nós chamamos de longo prazo, porque o longo prazo é considerado 2 anos para efeitos da lei. Vamos lá. Quando a gente chega aqui no requisito, eu gosto de chamar a atenção de vocês, porque antigamente, eu vou mostrar isso para vocês no parágrafo 3º, nós tínhamos o quê? Que considerava-se incapaz de prover a manutenção de uma pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Ótimo, senhores. E o que é 1/4 do salário mínimo? Vamos lá. Vamos imaginar, nesse conceito dado pela lei 12.435 de 2011, uma família de 5 pessoas. 5 pessoas. Tá joia? Então, o que eu teria? Um idoso, tá, de 63 anos de idade, a esposa desse idoso, 62 anos de idade, o filho desses dois, desse casal, recebendo um salário mínimo, né, e a esposa do lar, que cuida de uma criança de 1 ano de idade. Tá? 5 pessoas na casa. A única pessoa que recebe renda era esse aqui, esse filho desse casal. E esse filho desse casal, recebendo um salário mínimo, o que ele pegava? Ele pegava esse salário mínimo e dividia pelo número de pessoas que moravam nessa residência. Então, era 5, um salário, 1.000. Aí eu vou pegar aqui o cálculo, uma calculadora, vou fazer aqui para vocês, 1.045 dividido por 5, 209. Então, se era R$209 para cada uma dessas pessoas, automaticamente você tinha essa renda de 1/4 do salário mínimo per capita. Então, o que é um salário mínimo? 1.045 dividido por 4, que dá 261, e 25. Se você tiver menos de 261,25 hoje para cada um desses membros da família, automaticamente você tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Era isso. Tá claro, senhores? E aí, o que aconteceu? Né?
altíssima litigiosidade em cima desse critério de apuração de renda per capita, até que veio essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e eu estou mostrando ela aqui para vocês no próprio site do Supremo, tá? Ela foi julgada pelo então ministro João, que é julgada não, foi ajuizada recentemente, mas já tinham decisões de recurso extraordinário que tinham declarado a inconstitucionalidade, né, a inconstitucionalidade dessa renda per capita de 1/4 do salário mínimo, e automaticamente o Supremo Tribunal Federal ele veio e falou, é inconstitucional esse critério. O que nós temos que verificar para conceder ou não LOAS é a existência de miserabilidade na família. E essa miserabilidade teria que ser analisada caso a caso, né? Ou seja, se numa perícia judicial ou numa perícia administrativa fosse constatada a miserabilidade, automaticamente era caso de se conceder o benefício assistencial. Tá claro, gente? Era caso de conceder o benefício assistencial. Não houve um parâmetro definido pelo Supremo do que seria miserabilidade. E vários tribunais regionais federais começaram a julgar, decidindo no sentido de que deveria ser aplicado um meio, ou seja, meio salário mínimo per capita. O que é meio salário mínimo per capita? É 1.045 dividido por 2, né? E se cada pessoa da família recebesse... tivesse menos de R$ 522,50 para viver, isso seria miserabilidade. Tá claro? Então, foram inúmeras decisões, inclusive do TRF da primeira região, Tribunal Regional Federal dessa primeira região, da nossa região, né, que foram ratificando esse parâmetro de meio salário mínimo. Tá claro, senhores? Mas, recentemente, nós tivemos nova redação do governo federal, em que ele reinstituiu o parâmetro de 1/4 do salário mínimo, né? Então, olha aqui, presta muita atenção. Então, pela Lei 13.982, de 2020, fala-se que considera-se beneficiário de LOAS, seja o idoso com mais de 65 anos ou o deficiente de longo prazo, quando a família não pode mantê-lo, desde que a renda familiar per capita seja igual, cuidado, o igual alterou o parâmetro, porque já era um parâmetro jurisprudencial, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo até dia 31 de dezembro de 2020. Então, foi esse parâmetro que foi definido, tá? Essa lei, então, ela alterou os julgamentos de inconstitucionalidade do Supremo, né? Então, ela é superveniente àquele julgamento, e ela foi aprovada durante o período de pandemia. Tanto é que previu esse igual ou inferior a 1/4 salário mínimo até dia 31 de dezembro, e depois, no artigo 20A, ela instituiu que, em razão desse período, né, de deficiência, né, esse critério de renda familiar per capita pode ser ampliado até meio salário mínimo durante a pandemia. Então, ele introduziu um parâmetro, né, que é um parâmetro temporário, que seria a pandemia mundial do coronavírus, do Covid-19, para efeitos de estipulação da renda per capita. E aí utilizou a decisão paradigma dos diversos tribunais regionais federais, ampliando essa renda para meio salário mínimo, em função da pandemia mundial. Ora, isso ainda precisa ser analisado pelo Supremo, para ver se persiste o parâmetro de inconstitucionalidade. Ou se a partir da pandemia do Covid-19 vai haver, de fato, uma depressão, uma recessão econômica que altere os parâmetros de miserabilidade. Ora, senhores, eu não sei, mas a princípio, sem entrar num juízo de valor, se antes do Covid meio salário mínimo já era miserabilidade, depois do Covid meio salário mínimo
já vai ser mais miserabilidade ainda, porque o parâmetro anterior, antes da recessão econômica ou da depressão econômica, já era um parâmetro que já previa miserabilidade só com meio salário mínimo. Hoje em dia, a miserabilidade vai ser muito mais grave do que isso, porque pelo menos eu vejo que a renda per capita, a renda familiar vai diminuir, especialmente daquelas pessoas, dos empregados domésticos, dos contribuintes individuais, e a própria OIT fala que 1,5 bilhão de contribuintes individuais no mundo vai cair em situação de miserabilidade econômica. Então, a gente tem que fazer uma análise do novo contexto mundial. Agora, vamos deixar o Supremo se manifestar sobre o assunto, que provavelmente vai haver nova judicialização sobre essa matéria. Vamos lá. O que eu tenho que mostrar para vocês? Eu tenho que mostrar para vocês mais um parâmetro, que é o artigo 34 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Então, a partir da Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso, considera-se idoso toda e qualquer pessoa que tenha mais de 60 anos de idade. Mais de 60 anos de idade. Aí vocês falam, poxa, professor, mas a LOAS é concedida só a partir dos 65 anos de idade. Sim, só a partir dos 65 anos de idade. No entanto, nós temos uma previsão específica de LOAS dentro do Estatuto dos Idosos. E a LOAS dos idosos, ela está prevista aqui no artigo 34, que fala aos idosos a partir de 65 anos de idade que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, prestem muita atenção. Mesmo que idosos sejam as pessoas que tenham mais de 60 anos, tá? Para efeitos de LOAS, benefício assistencial, ele tem que ter 65 anos. E não há antinomia entre o Estatuto do Idoso, 10.741, e a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742. Por isso, porque a norma específica de assistência social prevê benefício assistencial para idosos com mais de 65 anos, com idade igual ou superior a 65 anos de idade. Pois bem, senhores, a partir dessa ideia clara aqui, nós temos o seguinte, Nós temos que o parágrafo único do artigo 34, ele prevê claramente o seguinte, que o benefício assistencial concedido para um idoso dentro de uma família, tá joia, senhores? Não vai ser computado na regra, no cálculo de renda familiar per capita para concessão de outro LOAS para outro idoso. Olha aqui, o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita que se refere a LOAS. Então, o que significa? Vamos lá, para aquela nossa família em que eu tenho um avôzinho com 63 anos de idade, uma avó com 62, que é a mãe do arrimo da família, que recebe um salário, que é casado com a senhora do lar, que não tem renda, e tem um filho de 1 ano de idade, nessa situação específica, tá? Na hora que esse pai desse senhor, alcançar 65 anos de idade, na hora que ele fizer 65, a esposa dele tem 64, não é isso? O filho continua trabalhando e recebendo um salário, a esposa continua sendo do lar porque está cuidando de uma criança de 3 anos. Nessa situação, que esse fez 65, eles vão calcular a renda per capita dos 5, e vão achar um salário mínimo dividido por 5. Então, vai dar menos de 1/4 do salário mínimo. Então, esse idoso aqui vai passar a receber o quê? LOAS, benefício assistencial. E aí, a renda familiar, ao invés de ser um salário mínimo do filho dos dois, vai passar a ser o quê? 2 salários mínimos. Porque o pai desse senhor vai receber um salário mínimo, ele vai receber um salário mínimo, a mãe dele vai continuar sem receber, a esposa vai continuar sendo do lar, e o filho vai ter 3 anos, então, automaticamente a renda mudou. Vocês estão acompanhando, senhores?
E nessa situação específica, na hora que esse senhor fizer 66 anos e a esposa dele fizer 65 anos, o que vai acontecer? Ela também vai poder pedir benefício assistencial. Por quê? A renda do filho vai continuar sendo computada na renda per capita, a renda desse filho aqui, e a renda do marido dela, que tem 66 anos de idade, quando ela fez 65, vai ser desconsiderado para efeito de cálculo. Então, eu mostro a vocês, senhores, que o benefício assistencial ele aparece como uma política pública de retirada das pessoas da miserabilidade. Você retira as pessoas da miserabilidade. Vocês entenderam, senhores? E aí você retira as pessoas da miserabilidade para aumentar a renda familiar de pessoas que estão em situação de hipossuficiência financeira grave. Miserabilidade, tá? Ela é apurada, senhores, em perícia judicial. Tá? E essa perícia judicial e administrativa, ela analisa o aspecto com fotos da residência, com a situação precária da família. Né? E essa é uma situação precária financeira, né, gente? Então é assim. Agora, prestem muita atenção, senhores. Prestem muita atenção. Vamos imaginar que esse filhinho aqui de 3 anos de idade, na hora que os dois avós estão recebendo benefício assistencial, o pai está recebendo salário mínimo, a mãe é do lar, e esse aqui seja um deficiente de longo prazo, porque ele tem uma alienação mental grave. Se você utilizar o artigo 34 por si só para identificar essa miserabilidade, né, você verifica que esses dois benefícios assistenciais pagos para esses dois idosos deveria ser computado na renda familiar per capita caso essa criança aqui seja um deficiente de longo prazo. Então, automaticamente, esse menino aqui nunca iria receber benefício assistencial. E eu posso até calcular de uma maneira diferente. Esse menino, quando ele tinha 1 ano de idade, se ele tinha deficiência de longo prazo e foi concedida a LOAS dele antes do avô, automaticamente essa renda dele seria computada na renda familiar e o avô deixaria de receber LOAS. Olha as injustiças relacionadas com o benefício assistencial. Então, a partir dessa ideia, tá, o STJ ele proferiu uma decisão sobre o tema, tá, e essa decisão utilizou o artigo 34 em aplicação extensiva para os deficientes de longo prazo. Então, ele falou, olha, outro LOAS concedido para idoso, né, ou para deficiente de longo prazo também não deve ser computado na renda per capita. Então, isso aqui é um caso de ativismo judicial que o STJ ampliou fora dos limites do artigo 34, porque o artigo 34 fala claramente o benefício é concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPT. O CAPT é para idosos, não será computado. E ele falou, não, o benefício concedido para deficiente de longo prazo também não vai ser computado para a concessão de outros benefícios assistenciais. E a jurisprudência do STJ aqui, ela é bastante ampliativa com o objetivo de cessar aquelas regras de miserabilidade. Muita atenção. O que nós temos? Primeira hipótese, para cessar a regra de miserabilidade. Muita atenção. Se um dos idosos, se aquele avôzinho receber aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição no valor de um salário mínimo, 1.045, também, de acordo com o STJ, tá, joia, senhores, vai ser desconsiderado da renda per capita para cálculo da concessão de novos benefícios assistenciais. Agora, a jurisprudência é pacífica. Benefício previdenciário, para ser desconsiderado para concessão de outros benefícios assistenciais, tem que ter valor de um salário mínimo. Se tiver R$1 acima do valor de um salário mínimo, não, senhores. Não. Aí vai entrar na renda per capita. Tá claro, gente? Deu para entender isso, senhores? Então, se o avô e a avó recebem benefício previdenciário de um salário mínimo,
aí você pode tentar desconsiderar esses 2 salários mínimos que eles recebem para concessão de LOAS para deficiente. E é nesse sentido a jurisprudência do STJ, dando interpretações ampliadas. Professor, o seu microfone está mutado. Não sei se aconteceu alguma coisa. Desculpa, senhores. Mutou a partir de quando, gente? Vocês escutaram até onde? Hein, gente? Vocês escutaram até onde? Melhorou agora? Eu preciso saber. Mutou, não sei Agora, que hora. eu escutei até a parte que você estava falando de que se passar de um salário mínimo, entra no cálculo. Tá. Mas inclusive de benefício previdenciário? Não. Vocês não escutaram isso? Eu escutei só até essa parte, que se for R$1 a mais do que salário mínimo, entra no cálculo. Tá, então vamos parar a gravação. Vamos parar a gravação. Eu faço aqui um colóquio final e aí a gente começa a arguiçar. Tá certo, senhores? E aí na aula que vem eu faço uma nova revisão de tudo para vocês. Tá joia? E essa aula eu vou colocar só no stream para vocês. Tá joia, senhores? Então, gente, só um minutinho. Eu vou interromper a gravação aqui. E aí a gente faz o colóquio final. Se cuidem.